Mais uma vez, boa noite para você. A gente começa essa edição falando que o governo federal deve investir 2 bilhões de reais em um plano de segurança para a Amazônia Legal. O anúncio aconteceu nesta segunda e quem acompanhou a movimentação foi Igor Damasceno, direto de Brasília, e conversa com a gente ao vivo a partir de agora. Igor, boa noite para você. Traz detalhes desse plano. Alex, Dante, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. O anúncio foi feito pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, durante um evento envolvendo o Banco Interamericano do Desenvolvimento, o BID. Isso aconteceu aqui no Palácio da Justiça. Capelli anunciou um investimento de 400 milhões de dólares em parceria com o BID, que em números brasileiros seriam algo em torno de 2 bilhões de reais em investimentos para a Amazônia Legal. E como que esse montante vai ser aplicado? Capelli explicou, disse que serão construídas mais 34 novas bases de segurança, sendo 28 terrestres e 6 fluviais. O montante bilionário também deve ser aplicado para a construção de um novo centro de comando da Força Nacional, além de um centro de cooperação internacional para facilitar a comunicação com países vizinhos que também compõem a região amazônica. E que tipo de crime deve ser combatido com esse dinheiro para o reforço na segurança na região? Principalmente o combate a queimadas, ao desmatamento e também ao tráfico internacional de drogas, que a gente bem sabe que é um problema aí da região, principalmente na fronteira com a Colômbia. Apesar de não dar uma data prevista para esse montante bilionário, Ricardo Capelli disse que esse é um assunto prioritário aqui no Ministério da Justiça. Vamos acompanhar. O desafio da Amazônia de enfrentar o desmatamento, de enfrentar o garimpo ilegal, as organizações criminosas que tentam tomar conta da Amazônia, é um desafio da segurança pública, mas não só da segurança pública. Moram na Amazônia brasileira quase 30 milhões de brasileiros que precisam ter alternativas econômicas de sobrevivência para que não sucumbam pelo poder de sedução, pelo poder econômico do crime organizado que tenta entrar na região. Bom, o governo federal também disse por meio de nota que pretende expandir o efetivo de agentes da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e da PF, a Polícia Federal, na região amazônica para combater organizações criminosas, principalmente no que diz respeito ao garimpo ilegal e ao tráfico internacional de drogas. Dante, Alex. Muito obrigado, Igor. Daqui a pouquinho você retorna com outras informações. Todos crimes que acontecem há muitas décadas aqui na nossa região e que precisam ser combatidos de forma severa. Um investimento importante, Dante. Investimento importante, é necessário planejamento para que esse recurso seja devidamente empregado, porque a gente sabe que as questões de logística aqui na Amazônia elas são bem diferentes do que qualquer outro lugar do país, né? As nossas questões limítrofes ali, as questões de deslocamento fluvial, enfim, tem muita coisa que precisa ser considerada e a gente espera que isso tudo seja levado em consideração nesse momento. E a gente continua falando de assuntos federais. O Ministério da Justiça também determinou hoje que a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em ações na terra indígena Cachoeira Seca, que fica no estado do Pará. Essa medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa a retirada de não indígenas desse território. A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em ações na terra indígena Cachoeira Seca, no estado do Pará. A medida do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, em uma portaria no Diário Oficial da União. Os militares atuarão na retirada de não indígenas do território que fica entre os municípios de Altamira, Placas e Uruará, e que é reservado ao povo indígena Arara. A região enfrenta conflitos de terra desde a construção da rodovia BR-230, conhecida também como Transamazônica, no início da década de 70, o que atraiu invasores para as áreas onde os indígenas antes viviam isolados. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte também aumentou a pressão pela demarcação da terra indígena, o que teve território de 733 mil hectares homologados em abril de 2016 e somente 6 anos depois o levantamento fundiário foi publicado,
em junho de 2022. A medida cumpriu uma decisão da Justiça Federal da Primeira Região, o que determina à União a conclusão do processo e também a demarcação. Mas essa demarcação ela não chegou a ser finalizada, de acordo com o relatório lançado recentemente pelas entidades Conectas Direitos Humanos com o Instituto Maíra e outras instituições que atualmente fazem parte desse processo. Mais de 3.000 não indígenas ocupam as terras que deveriam ser reservadas à preservação dos 100 indígenas araras que ainda vivem ali. A Força Nacional atuará na região pelo período de 90 dias, segundo a portaria que também determina o que a FUNAI será responsável pelo apoio logístico dos militares. Paulo Ricardo, de Santarém, para o Acrítica Notícias. Muito obrigado, Paulo. E do Pará, a gente retorna aqui para o Amazonas, porque devido à estiagem que já deixa 14 municípios do Amazonas em situação de emergência, o governador Wilson Lima vai a Brasília nesta terça-feira buscar recursos federais e ajudar as famílias afetadas. O encontro do governador Wilson Lima vai ser com parlamentares da bancada federal do estado no Congresso Nacional e também com representantes do Ministério dos Transportes e Ministério de Portos e Aeroportos. O governo federal prometeu ajuda ao governo do Amazonas por causa das consequências provocadas pela estiagem que este ano tomou conta de todo o estado. A estimativa do governo federal, principalmente do Ministério dos Transportes, é que o setor de transporte aquaviário ali no Rio Solimões seja afetado em 40% nas próximas semanas, justamente por causa do período de seca. Então, o governo federal prometeu aportes financeiros, ou seja, dinheiro da União para minimizar os impactos negativos provocados pela seca deste ano. O governo federal prometeu ainda ajuda com medicamentos nas cidades mais remotas, nas cidades mais distantes e que têm problemas de mobilidade, além de recursos para a educação e também para a assistência social. Todo esse dinheiro, segundo o governo federal, já está preparado. Depende apenas do que vai ser decidido nessa reunião. O encontro vai acontecer amanhã por volta das 5 horas da tarde no Ministério dos Transportes. O governador Wilson Lima vem com uma comitiva da equipe econômica do estado. Igor Damasceno, de Brasília, para o Acrítica Notícia. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.